Luísa. Olá, Boa tarde, tudo bem? boa tarde. Oi, Mirela. Oi, Boa tudo bem? tarde. Tudo, e você? Tudo Tô bem? bem. Oi, Sim. Manu. Oi. Peraí que eu vou pegar aqui minha chamadinha de você. Professora, Oi. hoje eu vou ter que sair mais cedo porque eu tenho um compromisso. Aí eu posso tirar as minhas dúvidas e já sair? Pode sim. Que hora que você vai sair? Agora? Pouco? Não, daqui uns 10, 15 minutos. Tudo bem. Pode sim. Tá Aí bom. eu tenho uns recados sobre a atividade para vocês responderem. Eu vou enviar o link depois. Aí você acessa e responde para mim, tá? Tá bom. Pode responder até que hora? Eu vou deixar para vocês um prazo para vocês até amanhã. Tá bom. Bom, até amanhã, 5 horas, tá? Tá bom. Tá bom. Aí, quais as dúvidas que você tem quando seus colegas entram? Tá faltando alguns? Para mim já tirar. Vou dar uma olhada aqui. Tá. Enquanto isso, eu faço a chamada. Tá bom. Luísa presente. Luísa está presente. Mariana está presente. Emanuele presente. Mirela presente. Tá faltando só os outros, né? Então, vamos lá. Meninos, enquanto a Mirella procura as dela, vamos ser assim, meninas, né? Meninos, não tem os dois aí? Vamos fazer assim. Hoje eu fiz a atividade de sondagem de vocês, é um formulário para vocês preencherem valendo nota, cada questão vale um ponto, tá? Eu vou dar um prazo de vocês responderem até amanhã para mim, tá bom? Aí eu vou estar postando lá no grupo de atividades. Vocês vão acessar esse link e responder para mim, tá? E hoje, no plantão de Tira Dúvidas, vamos tirar a dúvida e escolher uma disciplina e fazer a correção. O que vocês acham? Pode ser? Aí eu mando a correção das que a gente não fez, que o tempo não deu, tá? Então vamos lá, Alice presente. Oi, tia. Conectando. Oi, Alice, tudo bem? Uhum. Ótimo. Mirela, achou? Mirela pediu para esclarecer. Oi, Eu tenho Enviou ou no não começo da o Revolução e-mail? Industrial e o fala. pioneirismo inglês. Peraí que eu não estou entendendo. Alice, só um Tia, o minutinho. e-mail enviou? Ah, tá, desculpa, tia. Depois eu pergunto. Deixa eu só tirar a dúvida da Mirella, porque ela já vai sair. Uhum. Aí a gente continua. Aí você tira as dúvidas, você me pergunta, pode ser? Sim. Beleza. Fala, Mirella, qual o conteúdo? História, o começo da Revolução Industrial e o pioneirismo inglês. Peraí, vamos lá na página primeiro, né? 34. Página 34, não, 35? 30. História? Sim, 35, você quer a questão 1? isso. Tá. Questão 1, identifique e explique. Primeiro você tem o texto, né? E Uhum. fala do século XVIII ao século XX, o que aconteceu, né? O êxito dos trabalhadores. Identifica e explica o que foi o fechamento das terras citados no texto? É isso? Isso. Também. Eu tenho mais dúvida no conteúdo, professora, que eu não entendi muito bem. O começo da Revolução Industrial. Ah, tá. O começo da Revolução Industrial, o que foi, né? A Revolução Industrial. Foi um grande avanço que teve, né? Que a burguesia ela conquistou depois de lutar pelos seus direitos de idealismo e de sociedade. A Revolução Industrial, então, foi uma ruptura de uma sociedade agrária e camponesa para uma sociedade capitalista, tá? Tá bom. E
Por isso que fala revolução industrial, porque a gente sai de um histórico de trabalho produtivo totalmente agrário, de uma sociedade que o trabalho era todo agrário, tá? Todo camponês, todo voltado à terra, ao plantio, e a gente passa para uma sociedade capitalista. Sociedade capitalista, que aí surgiu as fábricas, né? Teve uma ruptura do campo, os camponeses ficaram então desempregados, perderam os seus empregos e tiveram que ir à cidade atrás de outra mão de obra. E a única mão de obra que esperavam eles era a mão de obra das fábricas. Então eles tiveram que deixar o campo para se adaptar ao trabalho fabril, né? Textura têxtil, tá bom? Tá bom, Isso entendi. foi a Revolução Industrial. Qual era o objetivo da Revolução Industrial? O objetivo da Revolução Industrial era economia, a juntar dinheiro, tá? Juntar dinheiro para si. Então, o indivíduo, na Revolução Industrial, o objetivo dele, quando eu falo esse indivíduo, eu não estou falando do camponês que era servo lá no campo e agora ele está trabalhando como operário. Eu estou falando dos donos das fábricas. O objetivo era juntar dinheiro para si, adquirir riquezas, tá bom? Tá bom, entendi. E o que mais que você precisa? Ué, ciências tá tudo ok, geografia também, eu entendi a matéria. Então tá Era bom. só isso mesmo. Então tá, lembrando que vocês podem me enviar essas atividades por e-mail até segunda, tá bom? Tá bom. Só o questionário, eu vou enviar o link lá no grupo de atividades para vocês acessarem. Vocês têm até amanhã para responder e me enviar até às 17 horas. Ok. O que é o conteúdo do questionário? Só para adiantar para vocês, né? E já falar para você que vai estar saindo. É em cima do que a gente estudou até agora, tá bom? Uhum. Não tá difícil, são só 5 questões, super tranquilo, tá? De Tá qual matéria vai cair? Então tá. Mirela, fica então à vontade. A hora que você tiver que sair, não tem problema não, tá? Tá bom, e o questionário vai ser de qual matéria? De todas. Tem a história e geografia. Tem uma questão praticamente... São 5 questões distribuídas das 3 matérias. Tá bom. Tá? Então eu já vou sair, professora, que já tá quase na hora do compromisso. Não, tudo bem. Fica à vontade. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Daniel, ativa sua câmera, Daniel. Ana Laura entrou. Deixa eu pôr presença para vocês. Posso. Ana Laura presente, Daniel presente. Só tá faltando o Luiz, né? Daniel, ativa a câmera. Tô comendo. Alice, o que você me dizer? Daniel, você tá almoçando muito tarde. Tem que almoçar mais cedo, viu? As nossas plantas começam 1h30. Tá cedinho ainda. Tá cedinho nada. Cedinho, tô lá pra trás. Ontem eu almocei, era 4 horas da tarde. Aí, ó, a senhora tem que fazer Depois com a Ana que você Laura. assistiu todas as videoaulas? Aham. Não, só tem 2, né? Mas por que você almoçou tão tarde, Ana? Minha mãe só faz comida tarde. Então, Daniel, você tem que aprender com a Ana Laura. Se você começou a videoaula e você não almoçou ainda, você vai esperar acabar para depois almoçar. Não, mas aí 4 horas já tá na hora do lanche. Não, almoçar quase 2 horas da tarde não precisa lanchar 4 horas, não. Pode só jantar. Você almoça e lancha 4 horas. Não, horário de almoçar muito tarde, assim, no máximo é 1 da tarde. Mas meio-dia tem que estar pronto o almoço para comer, uai. Principalmente com essas videoaulas que a gente tem 1h30 da tarde. Vamos lá, então. Tia. A Alice estava me perguntando sobre o que? O e-mail é inválido? Como assim? Que, tia? Que e-mail? Você Tia, falou de o e-mail... Enviou o e-mail da tarefa? Não, né? Eu vou enviar de novo. Não. É porque eu não sei o que deu, travou. Tipo, o celular, travou. Aí eu tive que sair e eu não sei se enviou ou não, entendeu? Não, eu abri agora há pouco, não tem sua, não. Tem da Mariana, tem dos meninos, porque eu ainda não abri as mensagens. Eu só verifiquei a caixa de entrada de quem me mandou até agora. Tá, então tá.
como eu estou mandando as correções na terça-feira à tarde e eu dou prazo para vocês me enviarem as atividades até segunda, então aí que eu vou abrindo no decorrer do final de semana e vou dando o ok que eu recebi, tá? Ok. Aí no caso seu eu não recebi ainda. Eu também já te enviei. Tá, Ok, eu eu vou vou ver olhar. aqui. A Luísa enviou, eu lembro sim. Eu E vou dar uma sim. olhadinha. Uma atividade. Ai, Daniel, acho que você mandou alguma, Daniel? mandei. Mandou uma só, né, Daniel? Foi. O resto eu Cadê o tô mandando. restante? Tia, eu enviei todas as 3 tarefas hoje. Tá com a Mariana. Luísa. Sim, Luísa. Tá aqui, ó. Realmente. Você mandou História e Ciências, né? E geografia também. Geografia também. É porque não abriu aqui os 3 arquivos. Eu não abri. Só olhei a mensagem. Tá recebido mesmo, tá? Meninos, então deixa eu explicar para vocês. Eu vou organizar nosso plantão da seguinte maneira. Semana passada eu deixei mais à vontade, né? Deixei que vocês esclarecessem as dúvidas de vocês, deixei até à vontade quem entraria e quem não entraria, né? Mas a partir de agora, dessa semana, até porque foi passado para nós também, e eu também deixei a primeira semana para teste. As nossas aulas, elas são normais, tá? Então, assim, todas as vezes que a gente tiver nossas videoaulas, é contado presença e pontuação para vocês. Então, vocês não podem faltar, tá bom? Na sexta-feira, o que nós vamos fazer? Tirar as dúvidas de vocês, que vocês têm nas atividades da semana, e aí, com o tempo que a gente tiver, eu optei em a gente escolher uma das matérias e fazer a correção. Tudo bem para vocês? Sim, tia, aqui, ó. Vai enviar. Peraí. Vai enviar agora, tá? Agora eu olho. Tudo bem para vocês a gente fazer assim? Sim. Sim? E alguma dúvida em relação a alguma das atividades ou o conteúdo que vocês não entenderam direito? Podem perguntar para mim. Não? Ninguém tem dúvida? Certeza? Espera aí, é que eu tinha uma de ciências que eu não consegui fazer uma questão na tarefa de ciências. Ciências? Deixa eu pegar o livro de ciências, então. Só um minuto, para mim verificar qual é a sua dúvida. Pode abrir daí e me fala qual que é. Já está aberto. É da página 35 e a questão é a 31. Questão 31? Ótimo. Uma das principais características das aves é a capacidade de voo, né? Explique como o local em que os embriões das aves se desenvolvem contribui para essa capacidade. Lembra qual é o tipo de reprodução das aves? Elas têm um tipo específico, né? A primeira coisa que a gente tem que destacar é que as aves elas são o quê? Elas são ovíparas, certo? Então, os embriões, eles nunca vão, Ana Laura, se desenvolver dentro do corpo da mãe, e sim fora, tá? Eles se desenvolvem no ovo, até eles chegarem à fase de amadurecimento e o ovo eclodir, para eles nascerem. E é isso que possibilita, então, que a fêmea, ela tem essa possibilidade de continuar fazendo esse exercício de voo, viu? Ah, entendi. Entendeu? Então, você pode colocar assim, as aves elas são ovíparas, tá? Então, assim, os embriões se desenvolvem fora do corpo da fêmea. E isso contribui para reduzir sua massa e possibilidade de voo. E possibilitar o voo, quer dizer, tá? Como o vídeo ele é curto, essas aulas são todas gravadas. Vocês podem depois estar acessando o link da gravação que eu estou enviando no grupo, tá? Ok. Verifica lá. Aproveita e curte as nossas aulas. Eu fiz um canal do YouTube só para postar essas videoaulas de vocês. Com o tempo, é bom até vocês se inscreverem, porque aí, com o tempo vocês podem até acessar essa fase. Eu achei o máximo. Já pensou eu velhinha lá? Vou poder olhar no YouTube, se tiver YouTube ainda, né?
acessar as nossas videoaulas. Olha que legal. Meninos, meninos, né? Daniel, já terminou de comer, Daniel? Terminei não, fiz outra coisa. Ativa essa câmera então, pelo menos. Tá, calma aí. Tá? Ótimo. Ana Laura, ficou esclarecido? Sim. Sim? Ótimo. Alguma pergunta, Mariana? Emanuele? Não. Luísa? Não. Não? Ó, eu ativei, ela Mais só alguma, tá. Alice? Não. Daniel, alguma pergunta? Não, senhora. Não, Eu tenho uma senhora? pergunta. Lá na página de história, o número 5 eu não consegui fazer. Tá, história. Vamos lá para a história. Ah, tá aqui. De segunda, História, questão 5? Sim. domingo, só tudo e jogo bola. Tá. Questão 5. São duas alternativas, né? Sim. Então, pede para você ler o texto, né? E responder as questões. Quais são as razões que levaram as pessoas a venderem sua força de trabalho? Então, a gente estava falando da ruptura que teve da sociedade, né? Então, saiu de uma sociedade agrária para uma sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, a primeira coisa, o que manda nela é a ferramenta de trabalho. Porque se você não tiver uma ferramenta para trabalhar, ou você mesmo não for sua ferramenta de trabalho, você não ganha dinheiro. E assim, não tem como se sustentar. Então, quando a gente fala assim, quando a questão pergunta, porque o texto eu não vou ler porque tomou muito tempo, né? Mas o texto fala dessa força de trabalho das pessoas. E a pergunta, quando ela fala assim, quais são as razões que levam as pessoas a venderem sua força de trabalho? Então, quando as pessoas elas vendem suas forças de trabalho, nessa época aqui, o primeiro motivo, elas não tinham terra, tá bom? Então, como elas não tinham terra e ferramentas para trabalhar, então eles tinham que vender sua força de trabalho para garantir o seu sustento, tá bom? Sim. Ficou claro? Então vamos para a próxima, né? Questão B. Qual a consequência da venda da força do trabalho nas fábricas para as condições de vida dos trabalhadores? Qual foi a consequência desses trabalhadores que vendiam sua força de trabalho para as fábricas? A primeira coisa, salário baixo. Então, eles trabalhavam muito e tinham pouco salário. Então, vocês podem colocar da seguinte forma, tá? Os trabalhadores passaram a receber salários baixos. Então, os trabalhadores passaram a receber salários baixos e a condição de vida nas cidades piorou. Ok. De forma significativa. Sim. Tá? O que mais? Mais alguma? Não. Não? A gente tem uns 10 minutos e às vezes dá para ceder até um pouquinho. Vocês querem começar a correção de alguma? Deixa eu ver. Em Fala mais específico? sobre ciências. Ciências? Ciências. Todo mundo quer ciências? Sim, pode ser. Então vamos lá, já que vocês estão sem dúvidas sobre os conteúdos, então vamos para a questão 28, página 34. Então, leia o trecho a seguir sobre a criação de tilápia, né? E responda as questões propostas, né? Então, o texto vai falar que em 4 meses de idade, as fêmeas estão prontas para se reproduzir, né? E ela vai falar também que a desova das tilápias ocorre mais de 4 vezes no ano, mas quando criadas em regiões mais quentes, elas desovam durante o ano todo. Então, os ovos eles seguem protegidos na boca das tilápias, igual aquela foto
que eu mostrei na aula para vocês, do peixe Que parece, carregando que parece orbe na boca dele, parece uma orbe. Isso, Alice, daquele tipinho lá, tá? Então, até o processo deles nascerem, tá? Até o processo de eclosão. Quando acontece essa eclosão, nascem cerca de 800 a 1000 peixes, tá bom? E a pergunta diz o seguinte: como a tilápia pode ser classificada de acordo com o local de desenvolvimento do embrião? Primeira coisa, a gente viu que tem a presença de quê? De ovo, não é? Então, a tilápia, ela é o quê? Ovípara. Então, a tilápia é ovípara. Vírgula, separa, vírgula, pois o embrião se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea. Ok? Sim. Sim? Sim. Ótimo. B. Esse peixe apresenta cuidado parental? Vocês sabem, lembram o que é cuidado parental? Sim. Cuidado de parente. Não, não é cuidado de parente, não. É quando o filhote ele é cuidado pelos pais, até ele ter idade suficiente de seguir sua vida sozinho, tá? Então, justifica o trecho do texto. Gente, eu pergunto para vocês. O filhote, ele é cuidado desde a fase embrionária pela mãe. Pela mãe e pelo pai. E eles só deixam ele quando ele consegue fazer tudo sozinho, ou seja, sobreviver sozinho. Isso. Então, eu pergunto para vocês. Nesse caso desse peixe, eles possuem cuidado parental? Não? Sim. Sim, porque a Porque fêmea, é né, um ovo, ainda mais que é ovo. ela né? cuida do ovo, carrega ele na boca até ele eclodir. Então, sim, tá? As tilápias protegem os ovos na boca até a eclosão, Ok. ok? Uhum. Próxima, né? Sim. Analise o gráfico a seguir em que as barras indicam a quantidade de machos de anuro, vocalizando um comportamento reprodutivo que atrai as fêmeas ao acasalamento. E a linha representa a quantidade de chuvas ao longo do ano. Com base nele, responda o que se pede. Então, a gente tem aí, ó, o período do ano em que eles emitem o som, né, vocalizam, emitindo esse som para atrair as fêmeas para a reprodução. A partir das informações do gráfico, é possível concluir quais condições de pluviosidade favorecem a reprodução nessa espécie de anuro? Claro. Através desse gráfico, a gente pode perceber quais os períodos de chuva que permite a procriação deles, não é? Reprodução. Então, a letra A, a primeira resposta é sim, pois as maiores quantidades de macho vocalizando ocorrem entre novembro e dezembro. Pera, te repete para mim, por favor? Sim, pois as maiores quantidades de macho vocalizando ocorrem. Você ainda está em pois? Não, pois. Peraí, deixa eu apagar aqui. Maiores. Tá conseguindo acompanhar, Mariana e Emanuele? Sim. Pois as maiores quantidades de machos vocalizando ocorrem entre novembro e dezembro.
vírgula, os meses com Tia, não maior... vai caber, não? Escreve pequeno aí. Os Tia, meses... olha aqui. Já tá assim. Ixi. Então deixa assim. Quem der para escrever, É só duas. termina a frase assim. Os meses com maior pluviosidade. Ou os meses com maior chuva, tá? Porque chuva ainda é menor que pluviosidade. Pluviosidade e chuva é a mesma coisa. Ok? Podemos continuar? Sim. B, né? Relacione esses resultados, características da reprodução nesse grupo. O que vocês colocaram? Eu coloquei a maioria apresenta fecundação externa e desenvolvimento indireto, em que tanto a fecundação como o desenvolvimento das larvas ocorre no ambiente aquático. Isso mesmo, essa é a resposta correta. Resumidamente, vocês podem colocar, né, que os anfíbios apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto com larva aquática. É a mesma coisa que a Ana Laura colocou, tá? Então, resumidamente, é isso. Os anfíbios apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto com larva aquática. Tia, repete para mim, depois de fecundação externa. E desenvolvimento indireto com larva. Indireto, né, tia? Isso, com larva aquática. Tudo ok? Tranquilo? Ok. Sim. Podemos ir para a questão 30? Sim. Vamos lá. Cientistas descobriram que algumas fêmeas de dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, são capazes de se reproduzir sem participação de machos. Como ocorre esse tipo de reprodução? O que vocês acham? Olha só, coloquem assim. Isso acontece Eu coloquei por partenogênese. partenogênese. Isso mesmo. Isso ocorre por partenogênese. O que quer dizer isso? O óvulo se desenvolve em um novo indivíduo sem ocorrer fecundação. É isso que acontece, tá? Isso ocorre por partenogênese. O óvulo se desenvolve em um novo indivíduo sem ocorrer fecundação. É igual cavalo marinho. Sim. Ó, tia, eu parei em um novo indivíduo. Sem ocorrer fecundação. Ok. 31, então? Sim. Podemos ir? Pode, Sim. Manoele, Luísa, Sim. Alice. Uma das principais características das aves é a capacidade do voo. Eu respondi essa, né? Precisa responder de novo? Foi a primeira pergunta da Ana Laura. Vocês querem que repita? Tô fazendo aula. Não, Laura, aula de quê que não ia ter? É de matemática que não vai ter. Então, joga lá que a Lídia vai começar a assistir a aula dela. Eu já coloquei no site da Carolina. Cínica. Bora, Lídia. Pergunta lá, eu começo a aula. Pronto? Querem que repita essa? Precisa? Sim, tia. Sim? As aves, então, são ovíparas. Ah, é a As mesma aves- coisa. Eu respondi no início. As árvores são ovíparas e os embriões se desenvolvem
fora do corpo E em da mãe. ovos e fora. É. Então, vocês coloquem aí, tá? As aves são ovíparas e os embriões se desenvolvem fora do corpo da fêmea, né? Ou da mãe. Isso possibilita o voo. Resumidamente é isso, para ficar mais fácil. Isso possibilita o voo. Eu acredito que dá para a gente responder as duas últimas questões para a gente concluir a correção de ciências, tá? Sim. Então, ó, observa a imagem a seguir que mostra uma fêmea gambá carregando filhotes no marsúpio. Se saber o que é o marsúpio, né? Aquela bolsa fora do corpo, por fora, externa, né? No corpo da mãe que o filhote desenvolve lá. Compare o desenvolvimento dos filhotes dessa espécie com o desenvolvimento de um bebê humano. O que vocês podem colocar? Nos marsupiais, que no caso é essa classe de animais, né? O desenvolvimento dentro do corpo da fêmea, ele vai ocorrer por um curto período, tá? Então, assim, em pouco tempo, o filhote, ele nasce. Quando ele nasce, ele termina o desenvolvimento dele dentro dessa bolsa marsupial. Eu coloquei assim, a fecundação dos marsupiais ocorre rapidamente. Isso. A fecundação dos marsupiais, assim, ocorre rapidamente, enquanto que os humanos, eles são placentários, tá? Ou seja, o bebê, eles vão se desenvolvendo, eles vão se desenvolver dentro de uma placenta por 9 meses, tá? A diferença tá aí. Os humanos, eles são placentários. Enquanto que os marsupiais, não. Os marsupiais, eles têm uma fecundação rápida, né? Então, o desenvolvimento do bebê, o período de gestação, ela é curta e o restante de desenvolvimento é dentro do marsúpio. Enquanto que nos seres humanos, todos são placentários. O desenvolvimento ocorre dentro da placenta por 9 meses. A diferença é essa. E por último, falando dos ornitorrincos, que são mamíferos, que são características de muitos distintas da maioria das espécies, como o fato de ser ovíparos. É os únicos mamíferos que se tem que são ovíparos. O que vocês podem colocar, né? Assim como todos os mamíferos, eles alimentam seus filhotes com leite materno. Então, por que eles são mamíferos? Apesar de seus filhotes nascerem em ovos, né, por meio de ovos. Porque eles alimentam seus filhotes com leite materno, tá bom? Ok. Produzido nas glândulas mamárias. Por isso são mamíferos. Todos os mamíferos, a característica deles é que todos têm um aleitamento materno, né? O leitamento materno, ou seja, todos são alimentados pelo leite materno. E não é ovíparo, nasce pela mãe mesmo. Sim, mas o ornitorrinco, ele é uma característica separada, por quê? Porque ele é ovíparo, mas ele alimenta seu filhote com leite materno produzido pelas glândulas mamárias. Por isso ele é um mamífero, tá bom? Entendi. Meninas, então a gente termina por aqui, porque também nosso tempo já acabou, tá bom? Bom final de semana para vocês. Não esqueçam do questionário que eu vou estar enviando lá no grupo mais tarde, tá? Ok. Tá bom? Você vai enviar que beijo para horas, Gia? vocês. Eu vou só, porque agora eu tenho uma outra aula, eu vou só terminar essas aulas, aí de tarde eu já mando, tipo lá 4 horas ou 3h30, tá? Ok. Eu vou dar o prazo para vocês amanhã até 5 horas, responder e me enviar. Tá. Você Tá já bom? mandando, eu já vou fazer. Beleza, então tá bom. Beijo pra vocês, bom final de semana e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.